Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, voz do além, Kilson Jones, Tudo beleza? tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada tá demais, hein? E é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, que é muito bacana pela Rede Mil Norte, né, Kilson? Exatamente, às 22h30. Todos os sábados, né? Todos os sábados. É verdade. Bom, aproveitando aqui, já pedindo um favorzão seu, por favor, papoca esse like aí, por gentileza. Olha aí, ó. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Estamos no TikTok, em todas as plataformas de áudio, também esperando por você, o que é muito legal, né, Kilson? Exatamente, vai lá. Vai lá, por gentileza, dá essa moral pra gente, Yelcast. E hoje o nosso episódio tá sensacional, Kilson. Opa! A gente vai bater um papo hoje, essa mesa de bar maravilhosa, vou até colocar Certo. o óculos, porque a idade chega depois dos 40, né, Kilson? É verdade. Não Pra que eu todos tenha nós. 40, mas eu tenho 40. Entre nós eu sou o mais novo. Tudo certo. Ah, tá bom. Tá ótimo, viu? Tá ótimo. Nós vamos conversar hoje, Kilson, daqui a pouquinho, Certo? com um dos mais jovens prefeitos eleitos do Brasil. Olha aí, que maravilha, Né? hein? Do Brasil, vereador, prefeito 2 vezes e que hoje é pré-candidato a deputado estadual pelo nosso estado, mas tem uma história linda, você vai entender muito sobre empreendedorismo, você vai entender sobre família, sobre respeito, sobre O valores, agro, frigorífico, você vai entender também o que é muito bacana. Uma salva de palmas para Rubens Vieira! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao Yelcast. Tá preparado, prefeito? Com certeza. Prefeito, deputado, a gente não sabe como é que chama, né? Rubens. Rubens Vou chamar de Rubens. conhecido. Rubens Vieira. Mas já você conta... Me chama de Rubens Vieira, de Rubson. Rubson? De Rubens, né? Rubson, ninguém acerta no o nome. interior Né? tem muito disso. Exatamente. Tem algum apelido carinhoso? Não, só fofinho. Fofinho. Vamos bater um papo hoje com fofinho aqui. É verdade. Vai ser sensacional. Olha, mas antes, agradecendo aos nossos patrocinadores. Aliás, que você tá muito elegante, cara. O Heron veste o homem atual. Isso é camisa de deputado, viu? É verdade. Hein? Também. E de vereador. Ah, moleque. Também. Lembrando que você encontra... Heron nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão. E ainda na loja Heron, no Teresina Shopping. E na Noroeste, né? Com certeza. Na Noroeste você encontra também. Alô, papai Rondinelli. Agradecer aos nossos patrocinadores, a DC Energia Solar. Sensacional. Atenção, você que é prefeito, você que é prefeito, hoje a maioria é prefeito e governadores, né? Cara, olha, se você quer economizar no seu município, contrata a DC, faça a sua usina, né? Para que você não pague mais energia e deixe o sol pagar por você, né, Kilson? Deixa o sol trabalhar por você. É verdade. Eu queria agradecer muito a Imunizar, que está com a gente, está acreditando nesse projeto, a Imunizar. Aliás, falo com o seu irmão lá para ele contratar a Imunizar, viu? É verdade, vamos lá. Porque praga, negócio de escola com rato, com barata, não pode, né, velho? Não combina. E a Imunizar é a maior e melhor empresa hoje do meio norte do Brasil, que trabalha com imunização de ambientes, empresa séria, já há muito tempo no mercado. Um abraço ao Tiagão, aquele abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Alô, Thiago. É o rei das prefeituras a Imunizar hoje, hein? Com certeza. Ao Bolão da Sorte, Deu Green. Chama no Pix. Ao Empório do Zeca, que está com a gente, fortíssimo abraço. A Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, a Jupi Alimentos, alô Jadiel da Jupi. A Grande Lupe Jadiel. Fibra, a melhor internet do Brasil. Ao Grupo Texas e Texano, que está com a gente sempre. E a Formato, se você quer ser deputado, você tem que ter uma cadeira da Tem Formato. que ter uma cadeira da Formato, hein? E a gráfica GSJ, né? Faça o seu material de campanha lá, tá legal? São e a 15 Mafrio anos. Refrigeração, senão eu tava esquecendo aqui a Mafrio. Tem pouco patrocinador, né? Tô vendo. Estamos chegando lá. Mafrio. Olha, hoje a gente tem dado espaço principalmente para essa nova política, para a gente entender um pouco de quem é quem. Porque como a gente vive no eixo muito de capital, às vezes acaba que não conhece, né, Kilson? Quem vem do interior, quem já tem história, né, no seu município e quer ajudar de alguma forma aquela região como deputado, né? Como deputado estadual. E hoje a gente está recebendo com muito carinho aqui Rubens de Souza Vieira, tem 44 anos, mais conhecido na intimidade como Fofinho. Olha aí. 44 anos. Ô Rubens, você é da onde? Você vem de onde? Como é que era a família? Eu vi que você tem mais de 10 irmãos, cara. Pois é, eu nasci no interior de Cocal, chamado Juazeiro, de uma família de 12 irmãos. Né? 12. 12. Aí chegou a falecer um, ainda muito novo, e a gente ficou 11. São 9 homens e 2 mulheres. Então a família lá dá um time de futebol, né? 9 homens. 9 homens, né? Meu pai gostava muito de namorar com minha mãe. Ainda bem que era com ela, né? Ainda bem. Com certeza. Agora, Rubens, eles faziam o quê? Seu pai Eles e sua mãe? são, né, trabalham agricultor familiar, trabalham no campo mesmo, então eles
passaram a vida inteira lá São na zona vivos rural. ainda? São vivos, né? Meu pai tem hoje 81 anos de idade e minha mãe tem 82. Duros? Duros ainda, graças a Deus, né? São a nossas, minha inspiração, né? Minha, da minha família, dos meus irmãos. São uma referência, né? Referência de vida, né? Você é o mais novo, não? Não, eu sou o segundo mais novo, né? Porra. Aliás, o terceiro mais novo. Tenho ainda 2 mais novos do que eu. E tem o Carlinho, que é o mais novo, e tem o Giovanni, que é o segundo. Como eu é sou que- o terceiro. Pois é, como é que era... A gente gosta de dar uma permeada sobre isso. Naquela época, como é que era a educação? Quais as memórias mais afetivas que você tem? Assim? Pois é, eu fiquei... E Edson, meus irmãos foram para a cidade e a gente ficou, os 3 mais novos, ficaram no interior junto com minha mãe. Meu pai trabalhava e ele colocou uma mercearia, um comércio em Cocal e deu para meus irmãos lá trabalhar e estudar. E a gente ficou estudando na zona rural de Cocal até os 8 anos de idade. Como naquele tempo a zona rural, a educação só era até o 3º ano, e a gente terminou, teve que ir para a cidade. Aí eu fui morar na cidade com meus irmãos. Isso dava quantos km? Dava, perto, 8 km. Né? E naquela época não tinha transporte? Não tinha transporte. Ou era bicicleta ou pevete? Não, na realidade meu pai tinha um carro, já tinha um carro. E a gente não tinha nem bicicleta, né, naquele tempo. Era um sonho a gente adquirir uma bicicleta. Ainda nessa infância, assim, eu falo sobre memória afetiva, porque passa muito... Com certeza. Né? Lembra, a gente acaba lembrando de muita coisa. Como é que eram as brincadeiras naquela época? Ou Pois vocês é. tinham mais responsabilidades do que poderiam brincar? Não, a gente mais brincava do que realmente tinha responsabilidade. Naquele tempo, a gente praticava muito. Meu pai tinha cavalos e a gente andava muito com cavalos, né? E tinha aquele negócio de banhar o cavalo, lavar o cavalo e deixar na capoeira, que a capoeira é onde é que colocava o cavalo lá, né, para passar a noite. E no outro dia de manhã, a gente ia pegar os cavalos, né, porque tinha a questão de campear no campo. Tinha as pessoas que meu pai também gostava de campear, era vaqueiro. E a gente pegava os cavalos. E a gente gostava muito de andar de cavalo, jogar bola, que a gente jogava naquele tempo, daqueles campinhos de areia, jogar peteca, apostado castanha de caju, né? Era. Que naquele tempo tinha. Então, essas são coisas assim. Soltar pipa, jogar peão. Peão, a gente jogava muito peão. Quebrava peão? Quebrava peão. Uhum. Quebrava aquilo? Pegava o peão aqui, tá aqui na ponta de prego. Se eu for perguntar ao Will o que é quebrar peão, ele não As sabe. tradições, né? É As verdade, tradições, é né? Então era assim, foi uma infância muito saudável, uma infância que realmente a gente traz boas lembranças na época que a gente morava no interior. Ainda sobre a infância, por exemplo, aí eu vou dar um salto, né? Para o gestor que você se tornou, essas referências de infância, de falta de educação lá na ponta, na zona rural, isso tudo foi muito construído nessa época? Pois é, na realidade a gente tinha muita dificuldade na questão da educação nessa época, porque poucas escolas, né, zona rural ainda era muito complicado. Eu lembro que a gente ainda passou um tempo ainda novinho, ainda tendo a questão da lamparina e a questão do lampião. Então aquela coisa que a gente tinha que 7 horas, 8 horas já ir dormir, porque realmente não tinha energia. Rede, a energia né? foi chegar exatamente na rede. E dormia cedo e acordava cedo. E acordava cedo também. Que tem um ciclo, né? Exatamente. Acordava que horas naquela época? Então, em torno de 5h30 da manhã, 6 Escuro horas. ainda, hein? Escuro. Então, a gente tinha todo esse ciclo, né? Dormia na rede. Meus irmãos, a gente dormia num quarto, 3, 4. Irmão dormindo cada um numa rede aqui enfiada uma atrás da outra. E é aqui, tão louco para né? homem e mulher, né? Naquela época, que as paredes elas não tinham forro. Não. E você escutava os pais fazer relação, cara. Não era? Não é, Com certeza. não assim, para quem hoje tem um quarto isolado, mas era meio que um constrangimento. Porque o cara não tinha informação sobre nada. Via aquele... E não entendia o que era, né? Não tinha televisão nesse tempo, viu, Kidson? Não tinha. E uma coisa que a gente compartilhava também, que a gente dormia na rede e às vezes... Porque como era aberto, não tinha forro, e o Edson? E aí, às vezes, você tinha medo de um rato, né? Que aqueles ratos passavam... Passava né? por cima do pra cair caibro. dentro da rede. Moço, era um medo. Aí fechava o... Fechar a rede todinha com medo. Então, a gente tem essas lembranças, né, da nossa infância. Depois a gente passou para Cocal, foi estudar, e a gente começou a estudar, me formei. E também trabalhar no comércio, né? Meu pai começou a colocar, e a gente começou, graças a Deus, a melhorar de condição. Pode continuar. E aí, meu pai já começou a colocar para cada um dos irmãos um comércio, né? Na época, comércio. E para mim, ele me deu uma oportunidade, eu estudando, e de colocar um frigorífico. Naquele tempo era difícil, moço, carne naquele tempo era complicado. E a gente abriu o primeiro frigorífico do município de Cocal,
E Foi o primeiro em Cocal? Primeiro, né? E eu passei 7 anos Ralando. Ralando, vendendo, acordando 4 horas da manhã. Mas você vai contar já a história do Magarefe aí. Fala, pessoal. Olha, agora sempre respeitando pai e mãe, né? Como era esse respeito de 11 irmãos, né? Pois é, hoje do mais novo e ao mais velho, que tem 60 anos, a gente sempre teve esse respeito, esse carinho pelos pais, né? Toma a benção, né? Ainda hoje, Hoje? Ainda hoje a gente toma a benção. Benção pai, benção mãe. Benção pai, benção mãe. A gente tem esse costume que é extremamente importante. E o respeito e a consideração. Seus filhos fazem? Fazem também. Né? Com vocês e com os avós? Com os avós. Tem essa tradição também. E é bonito isso? Com certeza. Demonstra respeito, carinho, né? A geração de hoje vai dizer que é mimimi. Não, dá benção pra avô, pra avó. Pois é, mas isso é extremamente importante. Porque o que é que muda na formação de um homem e de uma mulher? Eu acho o caráter, né? A formação do caráter do ser humano, ele é muito importante. E ele começa do berço, da família. A referência quem é mais velho. Mais velho. Então isso é extremamente importante. Você pode ter certeza de uma família que tem isso, a família é abençoada por Deus e o caráter dos filhos são totalmente diferentes. É abençoada, né? Há uma ligação muito grande. Muito grande de família, né? Então, você não, pelo que eu vi, teu pai é empreendedor, né? Aí meu pai começou a expandir, né? A gente começou a expandir e hoje, graças a Deus, a gente está muito bem lá. Meus irmãos vivem tudo na questão de comércio, são empresários, né? Toda a turma foi para iniciativa privada? Foi para iniciativa privada. Cara, Aí só eu e o Osmar que vêm para iniciativa pública, né? São os dois políticos da família. Exatamente. Mas você gostava de carne, essas paradas todas? Pois é, porque na época a gente já tinha vários tipos de comércio. O que é que vocês tinham de comércio na época? A gente tinha transportadora, tinha venda de cereais, tinha material de construção. Mas nada ligado à política? Nada ligado à política. Nós não fomos nunca políticos na vida. O cara pode falar assim, não, mas eles tiveram porque o cara era político. Não. Nem meu pai, nem... A gente entrou na política, na realidade, quem entrou foi o Osmar, que é meu irmão mais velho. Ele foi convidado para ser vereador, e aí ele foi vereador 2 mandatos consecutivos, e aí houve uma composição, né, do Osmar com o ex-prefeito da época, e ele foi ser vice. E ele me chamou, né, para mim, eu não gostava nem de política, Edson. Detestava política. Pois é, porque é muito louco, um cara que é muito bem sucedido. Exatamente. Então, eu não gostava de política, mas aí eu entrei, né, graças a Deus, com 19 anos de idade, fui eleito vereador mais votado do município de Cocal e o mais novo. 19 anos? 19 anos de idade. Mas como é que foi? Porque teu irmão te chamou. Me chamou. Mas como era o teu processo de trabalho, por exemplo, no frigorífico? Não, eu ficava na parte de vendas, né? Na parte de vendas. Mas como dono? Como dono, né? Qual era a rotina? A rotina era 5 horas da manhã às 7 da noite. Geralmente comércios em cidades pequenas é desse jeito. Então a gente abriu o frigorífico e ficava até vender o último quilo de carne. Fazia um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo. Você é bom de corte, de magarefe? Hoje eu conheço os boi pedaços. Completo. O boi completo. Aposta gorda, picanha, gorda. Né? Nem que seja comendo, viu? Hoje tá. Mas naquela época, como é que... Eu quero entender. A gente tinha... Para entender. Na realidade, eu ficava na parte do caixa, né? E a gente tinha uma pessoa lá que auxiliava no corte, né? Mas o porquê... É isso que eu quero saber. Por que o frigorífico na época? Porque na época, na realidade, nós não tínhamos. Nós tínhamos um mercado que não tinha carne. E quando se matava um boi numa cidade de 20 mil habitantes na época, não dava para quem queria. Então havia uma necessidade muito grande de ter mais comércios voltados à carne. E aí a gente teve essa iniciativa, meu pai já tinha, né, a questão da fazenda, tinha alguns Era casos, mais fácil, né? Era mais fácil esse contato e ele me ajudou, colocou isso, a gente foi lá. Rubens, tu ficou quanto tempo antes de ingressar na política com o frigorífico? Fiquei 5 anos. Com 15 anos já comecei, estudava e já fazia... Mas fazia algum tipo de político? Gostava? Não gostava de política, por incrível que pareça. Pois detestava a política. E eu acabei entrando na política por um chamado do meu irmão e acabei vendo... Tu lembra realmente... do dia? O chamado? Não, eu não lembro assim do dia. Eu sei que na primeira vez que eu fui fazer a primeira visita, eu disse, eu vou desistir, eu não quero. Isso aqui não dá para mim. Não é porque era complicado. Moço, você pediu um voto na época para você poder chegar, fazer aquela visita. E aí você tem que estar
ter aquele tato. E eu não tinha aquele tato, sabe? De conversar, eu era muito tímido, eu era muito calado. Então, tinha todas essas dificuldades. Aí eu cheguei pro meu irmão, pro meu pai, e disse, olha, isso aqui não dá pra mim, vou voltar lá pro frigorífico de novo, porque política não dá. É melhor pra mim. Aí disse, não, deixa que nós vamos aqui pra luta. E ele começou a me ajudar. E a partir daí a gente começou a tomar um gosto, realmente, pela coisa... Entender a engrenagem, né? Exatamente, entender. E aí a gente foi 2 vezes, fui vereador e eu geralmente eu gostei. Na primeira sempre... eleição tu já ganhou? Na primeira eleição eu já ganhei. Né? O mais votado na época. E aí eu fui novamente para uma reeleição de vereador, né, meu irmão? Nessa ainda, falando ainda da primeira eleição, porque geralmente, como você é muito novo, era muito novo, e quando você ganha uma eleição como mais votada, a vaidade chega. Por isso que a formatação familiar é muito boa. Isso de alguma forma mudou tua cabeça? Tem uma coisa que Deus... Assim, eu acho que Deus, ele constrói o destino de cada um do ser humano e a gente tem que saber traçar isso. E eu sempre, eu botei uma coisa na minha cabeça. O poder, ele ficou para ser dominado e não dominar a gente. E eu sempre dominei o poder. Essa questão de vereador nunca subiu de vaidade para minha cabeça. 2 vezes vereadores consecutivos mais votados. Na segunda reeleição de vereador, eu já fui mais votado do que na primeira. Que isso é rara. Crescer é raro. Cresce, realmente. Então, a partir daí, a gente fez um trabalho sempre de humildade, pé no chão, conversando, dialogando. Eu já comecei a ter uma experiência muito maior. Eu acho que Deus me preparou bastante para que eu pudesse ser prefeito do município de Cocal. E aí você começou a gostar definitivamente, o mosquitinho da política te picou? Picou, na realidade, né? Assim, aí foi um chamamento, um clamor também da população do município de Cocal. Por quê? Porque em seguida eu fui presidente da Câmara. A Câmara Municipal era um espaço tamanho desse daqui de Cocal com 11 vereadores. Ficava uma mesa colada na outra. Era mesmo, velho? Era. Um quartozinho pequeno. Era colado na outra e quando se havia uma discussão, moço, a mesa jogava para cima e era tapa, comia lá dentro. E eu ficava só observando. Não tinha transmissão, né? Exatamente, não tinha transmissão e aí era confusão. Tu lembra de algum caso específico? Lembro lá, um caso lá que foi do ex-vereador até que amigo nosso também, do Sadi, com outro lá também que foi vereador, Raimundo Baia, né? Que eles andaram muitas vezes se estranhando dentro da Câmara. Tem um cara também que lá era muito também dentro da Câmara, tinha uma mais dura assim a posição, chegou até já amigo nosso e tudo, chegou a falecer, que era o João Diogo. Então havia uma disputa muito acirrada dentro da Câmara Municipal, porque naquele tempo havia uma divisão muito grande, porque quando lá eram os vereadores, era 5 oposição, 6 situação. Na hora de qualquer projeto polêmico, né, a confusão era grande. Sabe por que eu perguntei? Porque a referência, eu morei uma boa parte do Parnaíba, quando você falava de Cocal, você falava em Monção. Tinha... Não tinha meio esse estigma? Ele foi prefeito, né? Exatamente nessa época que eu fui vereador, ele era prefeito, né, do município de Cocal. Mas tinha, né? Tinha. Porque era polêmica, e depois tiveram os problemas com a Polícia Federal e tal. Naquela época, tu já mirava e disse, não, vou fazer diferente do que esse cara tá fazendo. Eu na realidade, a população tinha um clamor muito grande de mudança. E não tinha muita opção. Cocal ficou mandado a vida inteira por 2 famílias, 50 anos, né? Então, pela família que mandou vários anos lá, que é a família do Anastácio França, que é um ex-prefeito que ainda é vivo lá, e a família do Monção. Então, ficou praticamente 50 anos mandado. E a gente entrou polarizado, com uma opção, né? Exatamente. Entrou com uma opção nova no município de Cocal. E nessa polarização, quais foram os erros das 2 famílias? Eu acho que fizeram totalmente ao contrário do que eu pensei, né, do que aconteceu comigo. Por quê? Eu não deixei o poder me dominar. Eu dominei o poder. Então, alguns prefeitos na época, alguns ex-prefeitos, né, eles ficaram envaidecidos com o poder. E esqueceram do principal, que era do o povo. Então, a gente não pode esquecer do povo, né? E eu sempre costumo dizer que a minha vida inteira foi administrada para a população. Eu fiz uma gestão conjunta com o povo. Tanto que eu saí no meu 8º ano de gestão com 91% de aprovação. É difícil pra caralho, hein? O cara ter 91% de aprovação numa segunda gestão. E eleger o sucessor, que o prefeito hoje em Cocal do Natim foi eleito Seu por irmão? nós. Meu irmão foi eleito em Cocal dos Alves com o espelho da minha gestão no município de Cocal. Que é do lado, né? Que é do lado. E assim, dessa forma que a gente
conseguiu um êxito muito grande na política das duas cidades. Por quê? Porque a gente administrou sempre em conjunto com a população. Lá não tem essa questão de vaidade, minha casa é aberta dia e noite lá com a população, todo mundo senta na minha mesa, come comigo, tem acesso, conversa comigo. Não faço política se não for com diálogo, sempre com diálogo. E é dessa forma que a gente... Talvez, Rubens, tu seja um dos candidatos a deputado estadual com menos cara de PT, cara. Não é? Na realidade, há até uma... Você é do PT? Sou do PT, sou filiado no PT, mas por incrível que pareça, eu fui 2 vezes consecutivas prefeito e vereador pelo PSDB. Pois é. Né? Saí do PSDB para me ser candidato a deputado estadual pelo PT. Mas a minha sintonia com o PT, eu posso dizer que um PT mais light, né, foi vendo aqui a maneira do Wellington Dias, né, e ele tratar e aquela simplicidade. E tem uma nova levada de candidatos a deputados, tanto estaduais quanto federais, com menos cara daquele PT mais raiz. Eu acho que até o próprio Lula, né, ele tá um pouco mais light em relação à questão do PT. Eu estava vendo aqui a logomarca do Lula, até me surpreendi, porque tu pode observar que o 13 do Lula tá amarelo e azul. Fugiu do vermelho e branco, né? Tá amarelo e azul. Então mudou muito aquele radicalismo do PT. Eu acho que isso é bacana? Não, com certeza. Eu acho que voltou mais para a questão social, mais voltada à população com uma dinâmica diferente. Acho que houve uma renovação. Bom, essa mudança, o povo entende essa mudança? Olha, com certeza, a população ela vê muito bem essa parte, né? O radicalismo, a gente sabe que havia alguma conjuntura em relação ao PT no passado, mudou muito essa história. Como você mesmo estava falando aqui, a gente hoje, os candidatos, a maioria dos candidatos a deputados estadual e federal do PT são pessoas totalmente diferenciadas em relação... De diálogo. São diálogos, são mais conversa, carisma, essa questão. Se fala da força do Lula muito forte no Nordeste, ainda quanto você, quando era prefeito, por 2 mandatos, né? Qual era a diferença do Lula como presidente, assim, para esses municípios menores? Olha, a diferença foi muito grande, sabe, Eldson? Em relação ao presidente Bolsonaro? Com certeza. No tempo... Eu acho que a política, a coisa pública, ela tem que chegar à população. Em especial a população mais pobre. Então, no tempo do Lula, chegou o quê? Chegou a questão da luz para todos, que foi extremamente importante. Nós estávamos acabando de falar aqui na questão da minha infância, que não tinha luz na comunidade a 8 quilômetros da cidade. Então, com o Lula se expandiu. Hoje, Cocal praticamente está universalizando toda a cobertura de energia hoje no município de Cocal e no estado do Piauí praticamente todo. Eu acho que a questão dos programas sociais, a distribuição de renda também chegou às pessoas que realmente mais precisavam. Então, foi um diferencial muito grande na gestão do Lula. Por exemplo, agora falando, programa eleitoreiro, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, a gente tem agora o Auxílio Brasil de R$600. Só quem entende a importância disso é quem está lá na pontinha aqui no... Com certeza, a gente vê Assim, a gente que foi gestor público, né, que eu fui prefeito 2 vezes, fui vereador, a gente sabe da real necessidade da população, em especial da população mais pobre. E você sabia que antes dessa distribuição de renda dos programas sociais, era muito difícil um pobre comprar uma bicicleta, comprar uma moto, comprar um botijão de gás, e as coisas mudou realmente para bem melhor depois que o Lula foi presidente. Rubens, você com 15 anos teve um frigorífico, iniciou sua atividade empresarial ainda muito jovem, foi prefeito por 2 vezes. O que dizer para esse jovem de Cocal? Qual a esperança, a expectativa que ele tem caso você venha chegar a representar na Assembleia Legislativa? Tem o nome lá na porta, né? Olha, Deputado Rubens. Deputado Rubens. Isso aí é uma esperança de que está chegando lá um deputado do povo. Uma pessoa que veio lá de baixo, uma pessoa que veio realmente colocada pela população. É porque, na realidade, Eldson e Kidson, e a gente vê, e quem nos está assistindo, a maioria e aqui eu não quero falar de ninguém, mas a maioria dos deputados que se encontram hoje, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, são pessoas que não têm essa identidade com o povo. Foram colocados lá ou por uma pessoa que já era de mandato, ou colocado pelo padrinho políticos, que muitas vezes não tem aquela sensibilidade do povo. Você não tem padrinho, não? Não, meu padrinho é o povo.
É emanado do povo, Emanado do povo. Não tem ninguém. Eu vou com o sentimento do povo. E eu vou ganhar a eleição com o sentimento da população, você pode ter certeza. Dá para fazer muita coisa diferente do que já foi feito lá em Cocal ainda? Com certeza. Eu acho que se a gente tivesse a representatividade lá em Cocal, na região, de um deputado que conhece a realidade da população, que tem uma experiência como eu tenho, já como prefeito do município 2 vezes. Cocal não é tão pequeno, Yeltsin. Cocal tem 30 mil habitantes, 28 mil Ela tem uma habitantes. zona rural bem grande. Tem né? uma zona rural, que a zona rural hoje ela é 55% urbana. Pô, é maior do que a urbana. Maior do que a urbana. Então, a gente sabe que há uma dificuldade muito maior. Nós temos uma região grande ali da planície litorânea, que são 450 mil habitantes. É a segunda maior região do estado do Piauí, só perdendo para a Grande Teresina. Nós temos aproximadamente 360, 370 mil eleitores. E a nossa representatividade ainda na região norte, ela ainda é muito carente. É muito baixa, né? É verdade, É. não tem essa autovalorização. Tem alguns fatos importantes, depois que você saiu para prefeito, você assumiu o próprio Piauí da planície litorânea, que é uma das principais apostas do pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles, né? Sim, sim. Eu vou concluir minha pergunta. Cocal, a dificuldade que a gente tinha, Kilson, para chegar, por exemplo, a Barra Grande, que é a coqueluche hoje do Brasil, né, onde vai ter o maior Réveillon Premium do Brasil, né, com grandes artistas, vai ser um negócio fora da curva. A dificuldade, muitas vezes, do teresinense era ter que fazer aquela volta toda para chegar lá na Barra Grande. Tu foi um dos caras que mais incentivaram assim, a nova estrada que o Wellington fez na época para chegar mais rápido. Olha, lá e passa por Cocal, né, cara? Passa por Cocal. Na realidade, eu ainda era gestor, ainda era prefeito do município de Cocal, e uma coisa que me chamava muita atenção e me deixava muitas vezes assim triste, é quando eu chegava em Teresina, chegava em outras cidades, e quando as pessoas, você é da onde? Né? Eu disse, não, sou de Cocal. Eu disse, você é prefeito de Cocal? Mas qual Cocal? Cocal de Telha, Cocal dos Alves. E o Cocal, que eu fui prefeito, que eu nasci, é o maior Cocal, porque ele tem 30 mil habitantes, outros cocais são menores, e é o mais velho, tem 74 anos de idade, os outros têm 20 e poucos anos. Mas não era conhecido, porque quem ia para a região norte, quem ia para Parnaíba, para as praias, ia pela BR-343 e não entrava para Cocal. Por quê? Porque só entrava para Cocal quem tinha algum assunto em Cocal. Ou ia para Viçosa, ou para Ubajara, Tianguá. Então, assim, eu vendo aquela necessidade da gente colocar o Cocal no eixo do desenvolvimento, eu levei dois projetos audaciosos que na época custaram o quê? Em torno de 60 milhões de reais. Então não era pequeno o investimento. É um negócio grande. Mas eu consegui convencer o governador da época, o Wellington Dias, que tinha uma importância enorme para aquela região. Foi tu que convenceu os 60 milhões? Foi eu que convenci como prefeito da necessidade de fazer, aquelas duas estradas que interligavam e encurtava caminho, Edson. Você, para ter uma noção, são 80 quilômetros a menos que você roda para poder ir à Barra Grande. E fora o desenvolvimento. Você sabe quantos mil habitantes tem que foi beneficiado com aquelas duas estradas? Em torno de 50 mil habitantes. Porque você pegou ali o município de uma parte de Piracuruca, uma parte de Cocal, uma parte de Luiz Correia e outra de Cajueiro da Praia. Tem umas chapadas bonitas, Pois assim, né? Tem é muito bonita aquela estrada, assim. O que representa economicamente para a região? Muito. O escoamento da nossa safra, lá existe a maior bacia leiteira ali do Brejinho, que tudo é escoado por aquelas estradas. Mas você já ouviu da crítica muitas vezes? Tá fazendo estrada para rico e para Barra Grande. Tu já deve ter ouvido. Eu vi isso aí, eu vi muitas vezes. E a gente fica triste, né? Porque na época lá a gente sabia da necessidade e o desenvolvimento que ia trazer os municípios. Né? E ali quem vem, olha, todo mundo que vem ali de Tianguá, de Ubajara, de Viçosa, o Ceará todo em peso, agora passa por aquela estrada. Olha o desenvolvimento. Olha a questão da renda que melhorou. Você pode observar o que tem de restaurante agora e venda de café na estrada. É muito. E para em Cocal como base, né? Para Cocal como base. As pessoas começaram a conhecer Cocal através dessas duas estradas. Então, trouxe um desenvolvimento muito grande para aquela região. Aumentaram os postos de combustíveis naquela região? Com certeza, tudo aumentou. Churrascaria, postos de combustível. Então, hotéis, né? Então, deu uma melhorada grande naquela região. E fora que você está ali investindo no turismo. Nós só temos 4 cidades litorâneas ali no estado do Piauí, na região norte. Só temos Cajueiro da Praia, Parnaíba, Luiz Correia e Ilha Grande.
Então, tudo que for de estrada, que traga o desenvolvimento para aquela região, é extremamente importante. Eu digo isso, Edson e Kidson, que você pode ir bem ali para Camusim, você vai bem ali para aquelas cidades litorâneas do Ceará, tudo foi duplicado, investimentos. Então é extremamente importante, porque o turista vai lá, você não imagina a quantidade de ônibus lá final de semana que passa dentro de Cocal. 150 ônibus. Hã? 150 ônibus. Tem gente que faz fileira de ônibus que passa vindo de Barra Grande, de Cajueiro da Praia, daquelas praias, passando dentro do município de Cocal. E deixa grana. E deixa grana. Tudo nessa tua aposta de... Quando te chamaram de doido, não é? Porque era Pissarra, né? Chamaram, era Pissarra. Eu lembro que era Pissarra. Então, era Varedas, né? Na realidade, que não tinha tráfico nenhum, praticamente. Que massa, viu? Porque já. E Barra Grande, agora que vai receber o maior Réveillon Prêmio do Brasil, né? Vai dar um gás que o São. Isso vai. E aí, quem foi. Muito grande, né? Como é que você foi convidado para ser o nome do próprio Piauí? Pronto, aí, nessa questão da coordenação do próprio Piauí na planície, né? Nós sabemos que o Rafael foi coordenador geral do próprio Piauí. Coordenava as 224 cidades do Piauí. E ele dividiu os territórios em 12 territórios e colocou um coordenador em cada território. E eu fiquei com o território da planície litorânea. Mas por que ele escolheu? Pronto. Então, na realidade, a nossa experiência, a nossa aprovação e a nossa inovação na gestão pública, a nossa dinâmica, isso nos credenciou ao governador, na época, chamar para que a gente assumisse essa coordenação do próprio Piauí na planície litorânea. A partir daí, que a gente começou a descobrir um vácuo muito grande na planície litorânea de ter uma representatividade que leve as ações do governo do estado até esses municípios. E eu, como já tinha uma experiência grande na questão da gestão pública, fiz um relatório, um pré-relatório, mostrei uma realidade de toda a planície por Rafael e por Wellington na época e disse as necessidades que a gente tinha que realmente fazer na região. E aí que foi a questão da Praia do Arrombado, asfaltada todinha. Ali foi um pedido seu? Foi um pedido nosso, na época, como coordenador, acompanhamos. A adutora do litoral, acompanhamos toda a adutora do litoral. Mas essa adutora tem pego... de uma importância muito grande. Mas essa adutora tem pego porrada, viu? Pois é. Mas assim, mas já é um avanço. Teve um atraso, acho que por falta de orçamento, mas como entrou essa questão Parece que deu um problema também na licitação. Na licitação. Então teve alguns problemas que realmente foram passados. Mas deram um passo, né? Deram um passo e praticamente hoje ela está funcionando em todo o litoral piauiense. E aqui te dá uma informação importante, que nós sabemos que Ilha Grande, aonde parte o Delta das Américas aqui do Piauí, na cidade de Ilha Grande. E lá nós não tínhamos um porto. E lá começamos, através de um pedido nosso, de uma ação nossa do próprio Piauí. Tinha um porto dos Tatus, né? Esse que iniciou, que já está 40% pronto já em Ilha Grande. Então, era um absurdo nós não termos uma região tão rica, uma cidade tão rica, o Delta das Américas partindo por lá, e a gente não tem um porto. Tá falando de estrutura, de estrutura. Está sendo construído um porto lá, uma obra de aproximadamente 5 milhões de reais. Foi a mais linda do mundo. A última vez que eu fui lá, tinha aquele porto não, tinha aquele que o barco parava. Foi desmanchado ali tudo, aqueles comércios que tinha lá, foi tirado tudo, foi indenizado e ficou toda uma área aberta e está sendo construído um porto do zero. Não sabia não. Pronto, já está em 40%, 50% pronto. Né? O que é que isso vai impactar para aquela Muito grande. Vai ser muito... Lancha grande? Lancha, vai ter a questão dos quiosques lá, vai dar um conforto muito maior para os turistas que vão lá. Cara, é uma região lindíssima. Muito linda ali. E ali tem a questão da Pedra do Sal também, que a gente está duplicando ali a entrada, o acesso da Pedra do Sal. Então, nós conseguimos, através do próprio Piauí, levar muitas ações. Cajueiro da Praia está sendo asfaltado também, através da coordenação. Nós interligamos toda aquela cidade, Eldson, todas, ali através de malha asfáltica. A última que estava faltando era Cocal a Bom Princípio ali, e já está terminado, faltando só a sinalização. Vem cá, Rubens, deixa eu te falar. O Maramá e Macapá tem crescido muito. Inclusive, foi no governo do Wellington que ele fez a malha de calçamento, né? Que não tinha, era areia batida, né? Existe alguma coisa específica que vocês pediram para aquela região? Porque é a mais próxima de Cajueiro. Mais próxima, assim, se for uma linha reta próximo ao mar, é muito mais próximo, né?
E é uma das prediletas de todo turista. Pois né? é, ali é a questão de infraestrutura, né? Ali realmente requer um trabalho, um projeto muito grande. A gente está estudando, como a gente está estudando também a questão da orla da Pedra do Sal, que é extremamente importante, que vai ser feita também. Então, assim, nós precisamos de muito investimento. E isso me deu uma visão totalmente diferente, Eldson, da questão da representatividade naquelas cidades ali da região norte. Nós precisamos muito de pessoas que estejam a nível estadual, que brigue... Mas você está falando de representatividade, mas não tem um deputado que é o doutor Hélio, que é estadual? Pois na realidade, assim, não falando não, mal mas de falando, ninguém, mas nós somos carentes de alguém que brigue pelas representatividades, por investimento naquela região. Mas ele não brigou, ele tentava mandar. Pois é, teve oportunidades, né? Ele já vai para o 3º mandato aí como deputado estadual, mas assim, cada um tem uma forma de fazer política, né? Uma bandeira, né? Uma bandeira. Onde é que ele pecou, por exemplo, você acha? Você faria diferente dele? Eu tinha levado para a região da planície, a região norte, ali, principalmente na cidade de Parnaíba, que é a 2ª maior cidade do Piauí, muito investimento na área do turismo e uma geração de trabalho, emprego e renda que falta muito naquela região. E por que ele não levou? Cada um tem sua forma de fazer, né? Ele poderia ter feito muito mais, então. Pois é, eu acho que pecou nessa parte. Eu não cruzaria o braço. Mas vocês são da mesma base, né? Eu teria uma forma diferente e tenho uma forma diferente. Se der tudo certo, que eu tenho certeza que vai dar certo, para me levar desenvolvimento ainda muito mais para aquela região. Até mesmo porque eu sei fazer. Eu já fiz como prefeito. Não é muito diferente aqui na questão estadual. Agora estou aqui, estou apostando muito em uma eleição do presidente Lula, muito na eleição do Rafael, para que a gente possa ter esse trabalho conjunto na região. Eu acho que é extremamente então importante. Faltou, por exemplo, em específico para ele, uma experiência de gestão, por exemplo, executivo, para entender mais e como atrair mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que você é um jornalista, o Guidson aqui é um jornalista, a cada dia vocês vão se aperfeiçoando para melhorar a comunicação de vocês. Então, quem é gestor público, quem é político, ele tem que se aperfeiçoar, tem que se dedicar. Até mesmo porque a política é a arte de servir o próximo. Vai lá, Kilson. Bom, Rubens, você conhece, já mostrou que conhece a região, tem vontade de fazer, já fez muito pela região. Você acredita que o empreendedorismo nessa região, daqui a 4, 5 anos, caso o Rafael venha vencer as eleições e você na Assembleia, o que isso vai mudar, vai impactar nessa região? Olha, muito, muito. E a gente só consegue levar, através da questão do empreendedor, para a região, um potencial fortíssimo é o turismo. Nós temos um turismo ali, umas praias belíssimas, em Barra Grande, em Luiz Correia, em a Pedra do Sal. Agora falta isso, investimento, oportunidade para que as pessoas possam ter seu próprio trabalho. Mas o cara vai dizer assim, pô, mas tu fala em investimento, mas tá na base e tal. O investimento, ele acontece também quando você tem um bom relacionamento com o gestor do executivo? Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, Yeldson, bem claro. Eu, como prefeito do município de Cocal, eu consegui, através da minha articulação como prefeito, levar em torno de, em 8 anos de prefeito, em torno de 130 milhões de reais de investimento para as 2 cidades, Cocal e Cocal dos Alves. Parnaíba não chegou 30% desse investimento. Faltou o quê? Esse relacionamento? Mas não é oposição, no caso? Sim, mas a falta da representatividade, falta de alguém que brigue e chegue... É muito louco você falar isso, porque ele tem um deputado base, lá que é o Hélio, né, que é estado, e ele não ter conseguido levar é muito complicado, né? Segundo mandato? A questão vai da visão... Terceiro, né? Agora vai pro 3º, né? A questão da visão política, a experiência política. Eu, como gestor, tinha essa visão, tenho essa visão e tenho uma experiência. E sei aonde chegar. Para fechar essa eleição agora para governador, o que você acha de... Vai dar primeiro turno, segundo turno? É uma eleição difícil entre Rafael e Silvio? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rafael ganha a eleição no primeiro turno. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Por quê? Pelo potencial que tem o Rafael, pelo trabalho que tem o governador Wellington Dias feito em todo o estado do Piauí
e com a conjuntura desse apelo popular da população do Brasil da volta do presidente Lula. Eu acho que o Rafael, ele tem todos os requisitos, né, para ser o maior governador da história desse Piauí. Por quê? Já vem uma experiência de 8 anos, 7 anos, como secretário de Fazenda do estado do Piauí. Tem um professor muito bom que passa, né, a orientar muito bem, que é o Wellington Dias. É um cara altamente inteligente, professor de matemática. Então, assim, sobre a inteligência do Rafael, não precisa nem comentar aqui, que todo mundo sabe. Então, ele tem uma desenvoltura muito grande. Então, isso juntando a juventude do Rafael, a experiência que ele já tem, a força de vontade que ele tem de transformar esse Piauí, junto com o Wellington, o presidente Lula, e essa renovação que eu tenho certeza que vai ter a nível estadual na Assembleia Legislativa, vai ser um marco daqui para frente no mandato do Rafael como governador do estado do Piauí. E o porquê que Silvio Mendes não é um nome bom para ser o governador do estado? Olha, o Silvio Mendes, eu acho que já teve a oportunidade dele, né? Teve a oportunidade. Hoje o Silvio Mendes, ele não consegue passar para o público do Piauí realmente se ele tem uma capacidade hoje de gerir um estado pela determinação e a vontade que ele tem. Assim, a vontade que ele tem eu não posso dizer, mas assim, pela... não vou dizer a questão da idade, aqui eu estou sendo até um pouco delicado, né? Mas eu acho que o Silvio Mendes está um pouco ultrapassado na realidade da política. Olha, a conjuntura política hoje, né, ela requer pessoas com a dinâmica que o Rafael tem. Eu acho que o Silvio hoje não se enquadra com a conjuntura política que realmente é o perfil do eleitor de hoje. Mas por que assim? Você acha que ele não tem pique para... Eu acho que o Rafael está mais preparado, mais pique que tem, está mais determinado, está mais focado em realmente administrar. Você falou sobre pontos de saída de gestão. Você saiu com 91%. Uma das grandes glórias dele é que ele saiu bem avaliado de Teresina e fala em 200 mil votos aqui na capital de saída, que vai conseguir ter mais de 200 mil votos aqui em Teresina sobre o Rafael. Você acredita nisso? Olha, não é isso que eu vejo. Eu estou fazendo em média 10 reuniões aqui por semana em Teresina. E eu vejo que realmente as pessoas têm um carinho muito grande aqui pelo Rafael e pelo Wellington e pelo Lula. Eu vejo esse clamor da população daqui de Teresina, não desmerecendo a questão do Silvio Mendes, mas eu acho que o Rafael ainda vai sair vitorioso aqui de Teresina. Você acredita nisso? Com certeza. Por que o Silvio não pede voto pro Bolsonaro, por exemplo? Pois é, eu acho assim, hoje nós sabemos todo que o Silvio Mendes faz parte do time do Bolsonaro. Por quê? Porque quem colocou hoje para ser candidato pela oposição foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira hoje é o ministro de Bolsonaro. Então, eu acho que essa interligação, essa ligação deles é muito forte, não tem como esconder. Você acredita no voto Lula-Silvio? Não. Eles estão falando muito disso. Não. Lhe digo isso é porque eu acompanho pesquisas também e o voto é casado com o Rafael de Lula. Então o voto é Lula-Rafael e não Lula-Silvio? Não, Lula-Silvio. Sério? Sério? Mas ele tem a galera de bastidor tem falado, né, que agora vai ser Lula, Silvio e os candidatos da base do Silvio. Sim. Que é meio descompensador, né? Se a gente for para quem entende de voto, na ponta lá o cara... E a questão da ética também. Eu acho que o Lula veio ao Piauí, foi bem claro, né, no discurso dele em relação ao apoio dele aqui no Piauí por Rafael, o Wellington. Inclusive tiveram no mesmo palanque junto. Então, uma coisa que não tem sentido hoje é o eleitor do Silvio ou do Lula, né, votar em Silvio Mendes. Ô Rubens, você ousa dizer, por exemplo, que vai ser uma das maiores decepções do doutor Silvio Mendes a votação dele em Teresina? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até mesmo porque, como eu acabei de falar aqui, eu votei em 2010 no Silvio, né, no Silvio Mendes. Eu era a oposição ao governo na época e acabei votando no Silvio Mendes. Inclusive, ele só ganhou em 10 cidades no Piauí. Uma das 10 cidades, das 2 cidades, foi Cocó e Cocó dos Alves, onde a gente administrava, né? E a gente comandava. E assim, o estilo do Silvio, ele realmente é totalmente diferente. Qual é o estilo? Não, o Silvio, ele tem um estilo, né? Que ele assim, não tem nada contra a pessoa do Silvio. Como gestor, né? mesmo. Como gestor. Mas assim, eu acho que a política, ela requer muito na questão da simplicidade, da humildade, do contato, Ele do não pedido. Eu acho que falta isso no Silvio. Falta humildade?
Contato com o povo. Ele não tem essa química com o povo? Falta isso. Pô, você é um gestor de dois mandatos com 91%, lhe credencia a falar sobre isso. Até mesmo porque a gente sabe que o eleitorado do Piauí ele é muito carente desse contato, né? Dessa aproximação do candidato com o eleitor. Vamos lá que você é um eleitor. Por que você não votaria no Silvio e por que votaria no Rafael? Pedindo voto. Não, na realidade, eu acabei de falar isso, né? Eu acho que... mas eu quero que você entenda pela ótica de como eleitor. Pois é, eu pessoalmente, eu acho que o Rafael, para a questão da atualidade de hoje, ele está mais preparado, né? Ele realmente está focado hoje de ser um bom governador para o estado do Piauí. E já tem um largo conhecimento na gestão pública. Perfeito. Isso é extremamente... E o que eu vejo hoje no Rafael, além da determinação, do foco, dessa força de vontade que ele tem, a questão da juventude. Antes de o Kilson partir para as últimas perguntas, é importante eu perguntar isso para você. Como é que está, por exemplo, o Ciro Nogueira, que é ministro, que tem a caneta hoje? Ele poderia ter ajudado muito mais os prefeitos com o poder que tem junto ao presidente Bolsonaro no Piauí e deixou de ajudar ou ajudou de acordo com onde esses prefeitos iriam votar? Olha, assim, eu não posso aqui me queixar muito em relação ao Ciro Nogueira. Eu, na época que eu fui gestor, ele ajudou muito o município também de Cocal. A gente tinha uma parceria até mesmo porque a gente era parceiro. Eu votei no Ciro Nogueira porque ele era aliado do governador da época, que era o Wellington Dias, né? Depois houve aquele racha e houve aquela questão de os dois, um partiu para um lado e outro para outro, né? Mas até quando a gente estava afinado, né, que a gente estava aliado na conjuntura estadual, o Ciro sempre ajudou os municípios, em especial Cocal. Depois disso, houve um distanciamento, que isso não sei se foi saudável para o próprio Ciro. Mas ele poderia ajudar mais os municípios? Eu acho que sim. Ele tem esse poder, tinha essa capacidade. Eu vou ser mais específico. O condicionamento de ajudar o município, ele como ministro da Casa Civil, é condicionado ao voto no Estado? Olha, eu acho que o que eu noto hoje, particularmente falando de Cocal e Cocal dos Alves, sim. Vocês não estão dentro do bolo dele, então não recebe o bolo. Pronto. É bem isso? Não participa. Bem isso. E quem sofre na ponta? O povo. É forte isso aí, viu, Kilson? Vamos lá. Muito forte. Rubens, qual é a sua bandeira? E o que você pensa a respeito de quem tem uma bandeira e permeia por outras bandeiras? Seja mais específico que o senhor Thiago. Por exemplo, você é da área da segurança pública, por exemplo, e vai entregar trator. Olha, essa pergunta, né, é dura. É dura, né? Mas assim, eu acho que a política de hoje tem essa questão dessa dinâmica, né? Que eu acho que ela é extremamente importante, porque hoje quando você tá a nível federal e estadual, né, você não tem que olhar as classes. O Yeltsin acabou de falar na questão aqui, tá alinhado, ajuda, não tá alinhado, não ajuda? Não, acho que todos têm que ser ajudados, né? Mas tem alguns que têm bandeiras específicas e foram eleitos para isso. Mas a política ela tem que ser dinâmica. Ela não dá para ser específica. Não dá para ser só uma bandeira. Você pode ter certeza disso. Mas na Câmara Federal, em especial, alguns conseguem se reeleger. Por exemplo, você vai falar o quê do Júlio César? O Júlio César é municipalista. Abrange tudo. Mas ele sempre teve essa bandeira muito forte. Né? Mas aí vem na realidade o municipalismo, né? Porque ele abrange todos os municípios em diversas áreas. Então ele vai na questão do aumento do repasse do RPM, que ele briga muito com isso. A questão da bandeira da educação, da saúde. A gente tem o próprio Florentino, né? que tem uma bandeira de saúde muito forte. Saúde. O Florentino defende muito a questão da bandeira realmente da saúde. Até mesmo porque ele estava numa área específica isso que eu tô falando. Da saúde, né? E ele fala muito, ele já falou aqui, inclusive, disse, olha, se eu for eleito, a minha bandeira é SUS. Pois é. Aí você está dizendo que tem que abrir mais o leque. Eu acho que tem que abrir mais um leque. Entendi. Né? Porque, na realidade, a gente é votado, né? Quando a gente é votado... Para tudo, né? Para tudo, né? Vai lá, Kilson. Então, essa situação, como é que vive hoje a realidade? Do que é que vive hoje a essa região de Cocal dos Alves? E o que é possível melhorar com o que você falou agora há pouco do porto,
com a estrada, com hotéis, o turismo. Você vai também... É uma de suas bandeiras o turismo? Olha, eu sou fascinado pelo turismo do Piauí. Eu sou encantado hoje pelas praias do Piauí. O que eu fico realmente triste é essa falta de investimentos, essa falta desse apoio maior em relação ao turismo do Piauí. Pô, nós só temos 4 cidades litorâneas, acabei de falar. É o menor litoral do Brasil. Litoral. Né? Então, você vê bem ali, próximo ao Piauí, Camucim, Jericoacoara, é um polo de desenvolvimento, geração de emprego, de renda. Mas, olha, Então, assim, por que Parnaíba não pode ser? Por que Luiz Correia não pode ser? Por que Cajueiro da Praia, Barra Grande não pode ser? Se você for eleito, eu quero pedir uma coisa de cara aqui para você, em nome da população. Tem que regularizar a nossa linha de praia. Com certeza. Se não regularizar a nossa linha de praia, nada, absolutamente nada vai ser feito. Porque nenhum grande investidor investe se não tiver segurança jurídica. Né? Isso realmente tem que ser uma bandeira. E só deixar claro que isso não passa só, né? Você como gestor, não passa só sobre Estado. É muito mais federal, do que estadual. Com certeza. O nível que a gente já bateu, por exemplo, eu tive informação, não sei se é verídica, mas é bom averiguar, mas, por exemplo, a gente não consegue ter linha de praia porque não tem drone. É grave. Absurdo. É uma situação absurda isso, né? Mas enfim. Espero que você tenha gostado, espero que você volte eleito aqui. Oxe, com certeza. Só você me convidar, eu estou aqui. Eu acho que um bate-papo foi bacana, as pessoas te conheceram de uma forma diferente. E tira um pouco mais da imagem do sisudo, né? Que é o gestor que é mais sério e tal. E que você venha mais vezes aqui. Espero que dê tudo certo na campanha. Quero agradecer aqui, Edson, o espaço. E fico muito feliz em estar aqui. A gente já se conhece há muito tempo. Sei do seu potencial, do seu trabalho que você tem feito hoje pela comunicação do Piauí. Então, você é referência hoje na comunicação do nosso estado. Esse espaço aqui é para a gente tentar, de alguma forma, ajudar o próximo. Tanto é que a gente traz todos os tipos de conteúdos aqui, político, democratizando, saúde, tem que falar sobre tudo. Eu acho que é muito bacana isso. Com certeza. Mande um abraço para meus amigos de Cocal, rapaz. Pois é, aproveitar aqui a oportunidade e mandar aqui um abraço. Cocal tá nos festejos da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Começou dia 5, agora os novenários, e agora termina dia 15. Nós temos festas em praças também, agora dia 12, 13, 14. Aproveitar aqui a oportunidade de convidar você, o Kidson, e convidar aqui a todos os O que é que não pode piauienses. faltar no festejo? Comida, o que é que não pode faltar? Comida típica. Ah, sim. Na comida típica, o que é que não pode faltar? Maria Isabel. Opa! Né? Churrasco. Porque tem algumas comidas que são muito específicas. Galinha, né? tem muito lá. O café da manhã em Cocal é aonde? Café da manhã nós temos lá no Garapão, temos na Avenida Esses nomes Lanches, específicos, quais são os que marcam lá? Lá tem a Avenida Lanches, tem o Garapão, tem várias... Garapão é bom, hein? Garapão lá também. Garapão. E qual é o fim de noite lá de Cocal, qual é? Na praça de eventos. Pra tirar ressaca, é aonde? Lá nós temos vários lugares. Nós temos Pode falar, não tem a colher problema. de pau lá também, né? Tem os pontos turísticos aí. Tem um Renato, tem vários lugares lá. Porque assim, aqui tem o mercado da Pissarra, que o cara que vai tirar ressaca vai lá. Tem um mercado também lá, tem um mercado central também. Tem panelada. Tem galinha caipira, mão de vaca, tem tudo lá. É bom. Obrigado, meu irmão, velho. É bom. Eu obrigado que agradeço, por ter vindo, obrigado, viu? Sensacional. Valeu, isso. Valeu, Edson. Muito um abraço. Olha, aí. aqui embaixo no primeiro link da descrição vai estar todas as redes sociais do nosso querido Rubens, tá bom? Pra você conhecer um pouco mais a história dele, bater um papo, também seguir lá ele, mandar um direct lá, falar com ele, que é muito bacana. Lembrando a você, dá um like, ativa o sininho, que é muito importante, né, Kilson? Exatamente. Compartilha. Com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Dá engajamento, é sensacional, é maravilhoso. Tá bom? Assiste o próximo episódio que tá aqui em cima. E lembrando, vai lá no TikTok, segue a gente, no Kawaii segue a gente, no Spotify segue a gente e também na TV às 10h30 da noite todos os sábados. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. É isso aí, valeu.